Exercício 56. Dois tanques 1 e 2, ambos com uma grande abertura na parte superior, contêm líquidos diferentes. Um pequeno furo é feito no lado de cada tanque, a mesma distância h abaixo da superfície do líquido. Mas o furo do tanque 1 tem metade da seção reta do furo do tanque 2. Qual é a razão entre as massas específicas dos líquidos se a vazão mássica é a mesma para os dois furos? Qual é a razão entre as vazões dos dois tanques? Em um dado instante, o líquido do tanque 1 está a 12 centímetros acima do furo. A que altura acima do furo o líquido do tanque 2 deve estar nesse instante para que os tanques tenham vazões iguais? É um exercício longo, né? Antes de resolver o exercício, vale a pena a gente fazer o seguinte, ó. Imagine um tanque aqui, tá? Vou desenhar um tanque, que eu vou precisar de uma equação que eu poderia usar direto, mas eu acho que vale a pena deduzir aqui, rapidinho. Olha só. Imaginar que eu tenho um líquido aqui, ó. Ó, um líquido azul, tá bom? E aí eu faço um furo. O que que vai acontecer? Vai começar a escoar aqui, né? Vazar o líquido. Então aqui tem um líquido, ó, e aí começa a vazar. Eu posso aplicar a equação de Bernoulli entre esse ponto aqui, que é uma equação de Bernoulli, é a mesma relação que a conservação de energia, né? Vou chamar de ponto A e aqui de ponto B, ó. Tá bom? Então o que acontece? Se eu aplicar a equação de Bernoulli no ponto A, vai ficar assim, ó. A pressão em A mais ρ do líquido GH mais ρ V quadrado dividido por 2, a equação de Bernoulli, ó, igual a pressão no ponto B mais ρ GH, tá? Essa é a equação de Bernoulli em cada ponto. Daqui a pouco a gente vai eliminar os termos. Mais ρ, a velocidade de saída, chamar de VB, né? VB ao quadrado dividido por 2. E aqui eu chamo de VA. Tá bom? O que que acontece? Bom, se eu considerar aqui como minha altura, ó, minha altura de referência, vou colocar aqui no onde está o amarelo aqui, ó. Essa é a minha altura de referência. O que que vai acontecer? Bom, a pressão, o que que acontece? Bom, aqui está aberto, tá, o tanque. Então aqui tem uma pressão atmosférica. E aqui também tem uma pressão atmosférica. Então, tanto o ponto B quanto o ponto A está submetido à mesma pressão, que é a pressão atmosférica. Então, posso cortar PA e PB. São iguais, tá? Além disso, como o fluido tem uma área grande, ó, ele fala que a área é grande, tá vendo? A grande abertura. Como o fluido tem uma área grande, eu posso considerar que a velocidade de saída aqui do ponto A é muito baixa, é zero. Então, já anula essa velocidade aqui, ok? A altura do ponto B, eu estou considerando essa como minha referência, né? Então, está na altura zero. Então, esse aqui também zero, tá bom? Isso também zero. Então, esse cortou com esse e esses dois termos zeraram. Tudo isso para eu mostrar que ρ g vezes h é igual a ρ VB ao quadrado dividido por 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou cortar o ρ aqui, ó, e descubro que a velocidade de saída do fluido, a velocidade de saída é raiz, né? Porque vai passar o 2 multiplicando aqui, ó, vai ficar 2GH. E depois eu tiro a raiz, que é VB quadrado, né? Que é a equação de Torricelli, tá? Se você olhar bem, é aquele vovô e vovó em duas asas delta, né? Vovô V quadrado igual a V0 ao quadrado mais duas vezes A vezes delta S. Ó, é a equação de Torricelli, ok? Só tô deduzindo porque a gente vai precisar nesse exercício. E ele não fala nada. Então vamos para o item A. Ele quer saber assim, ó, qual é a razão ρ1 e ρ2 entre as massas específicas dos líquidos se a vazão mássica, então toma cuidado, ó, porque ele está dizendo vazão mássica, é a mesma para os dois furos. Então são dois líquidos diferentes, só que ele tem as mesmas vazões mássicas. São dois tanques, tá? O que que é vazão mássica?
Pensa assim, ó, vazão mássica, vou chamar de vazão M, é a massa que passa pelo furo num determinado tempo, tá bom? A massa é a densidade vezes o volume, certo? Porque lembra, ρ é massa por volume. Então, a massa só pode ser ρ vezes V, ok? Beleza. Vamos lá. Dividido por ΔT. Só que o que é o volume, né? O volume é a área vezes um determinado comprimento. Tudo isso dividido por ΔT. E L por ΔT, ó, comprimento, o que o fluido deslocou, né? L por ΔT é a velocidade. Então, descubra que a vazão mássica é ρ vezes A vezes V, ok? Bom, e aí ele quer comparar dois tanques. Eu tenho esse tanque e tenho mais um tanque aqui do lado. Então, vou pegar aqui, ó. A vazão mássica do tanque 1 é igual à vazão mássica do tanque 2. São dois, né? Dois tanques diferentes. Deixa eu colocar com parênteses para não dar a impressão de que é M1 e M2, tá? Então, a vazão mássica do tanque 1 é igual à vazão mássica do tanque 2. Só que eu descobri que a equação para vazão mássica é ρAV1. Então vai ficar assim, né? Ó. ρ1 vezes A vezes V1 é igual a ρ2 vezes, aqui A1, né? Vamos chamar de área 1. A2, área 2, vezes V2, tá? Então, cuidado, não confunde. Porque aqui são dois tanques diferentes. Eu estou pegando a velocidade de tanque, é a velocidade de saída de um tanque, e aqui tem outro tanque, a velocidade de saída do outro tanque. E estou igualando as vazões mássicas nesses pontos, tá? O que que acontece? A velocidade de saída é dada por essa equação que eu deduzi em cima, que é a raiz de 2GH. Então fica ρ1 vezes a área 1 vezes a velocidade, que é raiz de 2 vezes G vezes H. Aqui, ρ2 vezes a área 2 e a velocidade V2. E a velocidade de saída 2 também, né? É a raiz de 2GH. Só que, para nossa sorte, ele diz que está na mesma altura. Ó. Qual é a razão entre as massas específicas? Aí ele fala: o pequeno furo é feito em a mesma distância h. É a mesma altura. Mesmo, né? Foi feito no mesmo lugar o furo. Então, posso cortar tudo isso aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou ter? Ele quer a razão entre ρ1 e ρ2. Então, se eu pegar aqui, ó, ρ1 e dividir por ρ2, vai ser igual a área 2 dividido pela área 1. Tá? Mas ele disse a relação entre as áreas do buraco, ó. Ele disse que o furo do tanque 1 tem metade da seção reta do tanque 2. Então, aqui a área 2. E o tanque 1, ele disse que é metade da do tanque 2. Então, só pode ser A2 dividido por 2. Vou cortar o A2 aqui, né? E o 2 passa multiplicando. E dá 2. Tá? Então, descubro que a razão entre as densidades do líquido, ρ1 e ρ2, é 2. Perfeito? Vamos para o item B. Aí no item B você tem que tomar cuidado que é o quê? Ele quer saber a razão entre as vazões dos dois tanques. Agora já não é mais a vazão mássica. Agora é a razão volumétrica. Se você quiser, pode aplicar a equação de continuidade diretamente, que é essa questão. Mas se você não lembrar, vazão volumétrica é o volume que passa no buraco num determinado tempo. Só que o volume é a área
vezes um determinado comprimento, dividido por ΔT. E o que é L por ΔT? De novo, é a velocidade, tá? Então fica a área vezes a velocidade. Então ele quer pensar nos dois problemas. Se eu pegar a vazão volumétrica do tanque 1 vai ser igual à vazão volumétrica do tanque 2. O que é a razão volumétrica? Área vezes velocidade. Então, A1 vezes V1 é igual a área 2 vezes V2, que é a equação de continuidade, né? A equação de continuidade por um fluido incompressível, tá bom? Porque aí o que acontece? O ρ corta, porque ele é incompressível, e só fica área 1V1. Deixa eu ajeitar aqui. Ótimo. Bom, e aí que ele quer saber. Qual é a pergunta? Ele quer saber a razão direto, né? Então ele quer saber a razão direto. Então, peraí. Então já vou fazer assim, ó. Ele quer saber a razão volumétrica. Bom, eu praticamente já dei a resposta, né? Mas, ó, a vazão volumétrica no tanque 1 dividido pela vazão volumétrica no tanque 2. Então fica A1 vezes V1 dividido por A2 vezes V2. Mais uma vez, a velocidade é a raiz de 2GH, né? Que é a velocidade de saída do fluido, então eu posso cortar. Então fica razão volumétrica é igual. Aí ele quer saber V1 por V2, beleza. Ele disse que o A1 é metade do A2. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar A2, que A1 é metade do A2, né? Vai ficar A2 dividido por 2. Tudo isso dividido por A2, tá? Corto, corto, então fica meio. Pronto. Essa é a fração, a razão entre as vazões volumétricas, tá? Ou simplesmente vazão. Quando ele escrever no enunciado vazão, é a vazão volumétrica. E finalmente o item C. O item C, ele quer saber o seguinte: a que altura, em um dado instante, o líquido do tanque 1 está a 12 centímetros do furo? A que altura acima do furo o líquido do tanque 2 deve estar para que os tanques tenham vazões iguais? Então é aquilo que eu tinha feito, né? Eu tinha igualado as vazões. Eu vou fazer agora. Ele quer que a vazão 1 do tanque 1 seja igual à vazão do tanque 2, né? A vazão volumétrica. O que é a vazão 1? A1 vezes V1. E aqui, A2 vezes V2. Só que agora a velocidade não é igual. Por quê? Porque não está na mesma altura, né? Ó. Ele falou que um está a 12 centímetros e ele quer saber a altura do outro. Então já era, não dá. O que eu vou fazer? Como aqui na minha equação ó, é v igual a raiz de alguma coisa, eu vou deixar o v quadrado, né? Então, só para ficar mais fácil as álgebras, eu vou fazer o seguinte, ó. A1 ao quadrado vezes V1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes V2 ao quadrado. Então, ele é V ao quadrado dos dois lados, só para ficar mais fácil, tá? E aí eu consigo substituir, ó. Porque o que é o V1 quadrado? É o 2GH. 2GH1. Aqui, área 2 ao quadrado. 2GH2. Ok? Vou cortar o 2. Tem os dois lados e vou cortar o G. Então eu descubro que a altura 2, para que eles tenham a mesma vazão, nesse caso, é a altura 1 ao quadrado, vezes a altura 1, não, a área 1 ao quadrado, vezes a altura 1, dividido pela área 2 ao quadrado.
Só que a área 1 é metade da área 2. Não é isso que a gente usou aqui, ó, tá usando sempre, né? A área 1 é metade da área 2. Então, o que vai acontecer, ó? Vai ficar área 2 ao quadrado dividido por 4, porque tem que levar ao quadrado, né? Tem que levar ao quadrado. Vezes A1 dividido por área 2. Tá? Espero que você tenha entendido a álgebra aí. Eu só substituí aqui por A2 dividido por 2. Só que como está tudo elevado ao quadrado, então ficou... O que eu fiz é assim, né? A2 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então ficou A2 ao quadrado e 2 ao quadrado que é 4. Ok? Vou cortar o A2 aqui, ó. Cortei o A2. Então chego à conclusão de que a minha altura H2 é H1 dividido por 4. Só que ele disse que H1 é 12 centímetros. Então fica 12 dividido por 4. Então eu descubro que a altura do líquido 2, para que eles tenham a mesma vazão, é 3 centímetros. É porque ele falou que era 12 centímetros a altura do líquido 1. É isso. Então é um exercício bem chatinho, porque, né, tem que tomar bastante cuidado. Requer certa malícia para resolver, para ser honesto. Tem que pensar, vazão mássica, diferente da vazão volumétrica. É um exercício bem interessante para você aprender os conceitos de fluido, tá bom? Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Abraço, pessoal.